Bom dia, Igreja de Cristo João 23, a minha saudação em nome de Jesus, Deus lhes abençoe. E a você a quem essa palavra possa chegar, o Senhor te abençoe também. Amém? Uma palavra aqui para a nossa meditação. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Amém? O capítulo 20 de Apocalipse, ele vai tratar de alguns assuntos. Ele vai tratar sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, vai tratar sobre a primeira ressurreição, vai tratar sobre a soltura de Satanás e a sua derrota, e vai tratar sobre o juízo final. Amém? Eu quero me deter aqui no versículo 6 do capítulo 20 para levantar algumas considerações importantes para nós, para que a gente possa pensar. E assim, pensar e gerar fé, que a palavra de Deus gere fé no teu coração, tá certo? O versículo 6 começa dizendo que bem-aventurado e santo é aquele que não tem parte, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém? Bem-aventurado é ser feliz, tá certo? É feliz. E santo é aquele que é chamado por Jesus Cristo, chamado para servir a Cristo, chamado para viver as características de Cristo pela fé, ter Cristo em sua vida, revelado pelo Espírito de Deus, que gera fé em Cristo em nós. Então, eles são chamados, são santos, são separados para Deus e por Deus, para o seu serviço. É aquele que é chamado por essa fé, então é santo. Ele é bem-aventurado porque a razão aí é que ele, além de ser chamado, ele faz parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, o apóstolo Paulo dá uma explicação bem legal, lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do versículo 13 em diante. Você lê, tem uma explicação lá muito joia para você entender a primeira ressurreição. Portanto, bem-aventurado, ou seja, feliz, santo, aquele que é chamado por Deus, é os que fazem parte da primeira ressurreição. Serão arrebatados, estarão com Cristo. Amém? Então isso é uma felicidade, é uma bem-aventurança, é ser santo, porque os santos serão chamados, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, serão arrebatados e estarão com Ele. A segunda coisa que o texto vai dizer é que sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Qual é a segunda morte, amado? É a morte eterna, é ser separado de Cristo eternamente. Lá continuando no capítulo, quando vai falar do juízo final, vai estar lá, os que não creram vão ser ressuscitados. Se seu nome não estiver escrito no livro da vida por a fé, você será separado de Deus eternamente, que é o juízo final. Amém? Então, a segunda morte, ela não tem autoridade sobre o que crê em Jesus, sobre o que tem uma fé convicta em Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Além mesmo na eternidade, tá certo? Amém. Mas, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Portanto, sacerdotes de Deus e de Cristo. Isso aqui, amado, não é formado em teologia, quem se forma aí nos seminários da vida, não. É quem tem a compreensão da revelação de Deus, quem tem esse entendimento. Estudar, ler, ter informação, saber para você compartilhar, é interessante, é importante. Mas se souber compartilhar, tiver milhões de informações, de conhecimento e não tiver a fé, vai ser só o conhecimento, tá certo? Tenha conhecimento, mas também tenha fé. Portanto, o texto vai dizer que, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo por 1000 anos. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, vai dar uma explicação sobre essa condição de ser santo e de ser desse sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. No capítulo 1, ali acho que do versículo 7 em diante, leia o capítulo 1 todo de 1 Pedro, você vai encontrar, tá certo? Então, é sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele. E aí o texto vai dizer que é por 1000 anos. Amém? Cristo terá um reino milenial na terra e os seus santos reinarão com ele 1000 anos. E depois dos 1000 anos, eu vou explicar amanhã, está no capítulo 21 de Apocalipse, entra a eternidade. Amém? Mas por hoje fique com essa informação. Bem-aventurado e santo é aquele que
que tem essa compreensão e faz parte da primeira ressurreição por essa fé. A segunda morte não tem autoridade, ou seja, a morte eterna não tem autoridade sobre a vida do que crê. E ainda reinarão com Cristo, viverão com Ele e entrarão na eternidade com Ele. Amém? Leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela vai te orientar. Os tempos são os tempos dos fins, tá certo? Desde que Jesus subiu, já é os últimos dias, tá certo? Desde lá que ele subiu aos céus até hoje, até o dia final, são os últimos dias. E você tem a oportunidade de ler a palavra, ouvir a palavra, crer em Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que você seja aí um santo de Deus, que você seja daqueles que vai reinar com Jesus eternamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê entendimento, conhecimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor André, estou aqui com essa mensagem para te abençoar. Amém, querido? Tem o meu canal, se você quiser se inscreva, dê seu like, e Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.